Eu troco de assunto agora com vocês porque um dos pontos que mais movimentou a cena política no fim da semana passada foi uma reunião lá em Salvador, não foi nem aqui, de alguns membros do PT maranhense, com membros da direção nacional do partido. E sobre isso eu converso agora com Patrícia Carlos, que é presidente da Comissão Provisória do PT aqui do Maranhão. Patrícia, seja muito bem-vinda e bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Movimentou muito os bastidores, porque quem lá estava disse que o Edinho Silva, que é presidente nacional do PT, disse que existem vetos aqui no Maranhão, um deles ao nome do secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão. Afinal, que vetos são esses? Eles existem realmente? Olha, Carla, eu conversei com o presidente Edinho na sexta-feira à noite, sozinha, só nós dois, e ele conversou com alguns outros integrantes do PT Maranhão no dia seguinte de manhã, né? Na verdade, na quinta e na sexta. Eu não entendi nenhum tipo de veto, na verdade não foi tratada exatamente de candidaturas. A linha que o presidente Edinho colocou, tanto para mim quanto para os petistas que estavam lá, nós precisamos manter a unidade do campo de apoio ao presidente Lula. Nesse sentido, as movimentações e as tratativas continuarão no sentido de procurar uma mediação, que a gente consiga fazer um palanque unido e forte, porque nós temos a tarefa de ampliar a votação do presidente Lula aqui no Maranhão. O Maranhão compensa estados onde a gente perde e a gente precisa eleger os dois senadores aliados, precisamos crescer a bancada de deputados federais e, claro, governadores e deputados estaduais parceiros. Para isso, a gente precisa construir esse palanque de fato com unidade, com identidade política. A senhora, conhecendo bem o PT internamente, como conhece o cenário político que está posto aí nesse grupo lulista aqui, dividido entre palacianos e dinistas, né? É muito difícil se pensar numa unidade sem se pensar em vetos, porque o governador não quer o Felipe Camarão e sabemos das forças nacionais que não querem o Orleans. Afinal, para ter essa unidade, qual dos dois seria? Nenhum dos dois. Quem seria? Isso vai ser decidido entre o presidente Lula e o governador Brandão. Eu tenho plena convicção que a liderança desse processo é dos dois, do presidente Lula e do governador Brandão. A gente precisa contextualizar o seguinte: a gente está vivendo numa crise longa do capitalismo, crescimento da extrema-direita, uma polarização mundial. Essa polarização é um fenômeno mundial que aconteceu no Brasil nas últimas eleições e tendem a acontecer esse ano. Nesse sentido, justiça seja feita, a gente precisa, isso é um fato e não uma opinião, o PT participa do governo Brandão, e não participa com meros cargos, participa na construção de políticas públicas, seja na política da geração do emprego, trabalho e renda na CETRES, seja na política da educação profissional e tecnológica no IEMA, seja na política da promoção dos direitos humanos na SEDPOP e, mais recentemente, na representação do governo em Brasília. Então, nós construímos políticas públicas junto a esse governo desde 2023. Não consigo ver qual é a diferença de 2022 para 2026. Então, nós precisamos aquele mesmo palanque forte, unido e vitorioso. Modéstia, justiça seja feita, o governador Brandão tem feito muitas sinalizações em relação ao presidente Lula. Ele tem agradecido ao presidente Lula em todas as obras que ele tem inaugurado. De fato, a parceria entre o governo federal e o governo estadual é imensa. O Maranhão é um dos estados proporcionalmente com mais investimentos do PAC, por exemplo, e ele tem colado a imagem dele ao do Lula, inclusive nas redes sociais. Presidente, mas o PT fez um convite, uma carta, que a senhora foi uma das que assinou, para o retorno da presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, e falaram de uma vaga para ela numa possível chapa majoritária aí, mas na época Senado. Isso Sim. Pode mudar? Ela pode ser esse nome para chegar a esse palanque de unidade que o presidente quer? Na política tudo é possível, né? As possibilidades serão colocadas na mesa, a política é dinâmica. Nós fizemos essa carta de apoio à Iracema, considerando que a Iracema não é um corpo estranho ao PT. A Iracema é filha de sindicalistas, os pais dela sempre foram petistas, ela foi prefeita 2 vezes no PT, com governos bem avaliados, é hoje uma liderança com capilaridade, com densidade política, então ela tem competência para ocupar qualquer espaço majoritário. Então, o convite que nós fizemos à deputada Iracema já tinha sido feito pelo Edinho, a gente apenas reforçou e ela tem capacidade para ocupar uma vaga majoritária e nós queremos que seja no PT. E tem uma outra linha interna do PT que defende uma aliança com o PSD. Tanto que já teve reunião do Edinho com o prefeito de São Luís
para tratar dessa possível aliança. Como é que está essa negociação? Avançou em alguma coisa? Carla, de fato as negociações aconteceram, as tratativas aconteceram de forma nacionalizadas entre o PSD e o PT. A minha opinião, pelo que eu converso nacionalmente, é que esfriou bastante. E esfriou muito pelo perfil do prefeito Eduardo Braide. Com todo respeito a ele, é um gestor bem avaliado, mas ele tem um perfil de isento. Não sou esquerda nem direita. A impressão que ele me passa é de que ele quer o lulismo sem o Lula. Ou seja, ele quer a força política e eleitoral do Lula, mas ele não quer a imagem do Lula colada com ele. E não é um palanque assim que nós queremos. Como eu disse, numa eleição polarizada, nós precisamos de um palanque com identidade. A minha avaliação é que essas tratativas esfriaram bastante. Ok. Patrícia Carlos, presidente da Comissão Provisória do PT aqui no Maranhão, agradeço a sua participação aqui no Bom Dia Mirante. Eu que agradeço, muito obrigada. Vanessa, eu volto contigo e amanhã tem mais política. Tá certo, Carla, muito obrigada. Obrigada também, presidente.